Então, vamos para o exemplo. O salário mensal dos funcionários de uma determinada empresa pode ser considerado normalmente distribuído com média de R$ 1.500 e desvio padrão de R$ 60. Calcule a probabilidade de um funcionário receber, na letra A, mais que R$ 1.600, na letra B, menos que R$ 1.450, na letra C, entre R$ 1.400 e R$ 1.550, na letra D, entre R$ 1.500 e R$ 1.650, na letra E, entre R$ 1.550 e R$ 1.600 e na letra F, mais que R$ 1.450. Nós já temos os dois parâmetros necessários para calcular a probabilidade através da distribuição normal, que são média e desvio padrão. Se não tivéssemos esses dois parâmetros, precisaríamos encontrar primeiro para depois encontrar a probabilidade, ok? Então, vamos lá. Letra A. Qual é a probabilidade de um funcionário receber mais que R$ 1.600 em um determinado mês? Primeira coisa que eu tenho que fazer é a curva de Gauss. Na metade da curva de Gauss, eu tenho o valor da minha média, que é R$ 1.500. Como eu quero mais que 1.600, 1.600 está acima do 1.500, então ele está aqui, ó. Mais que 1.600 é qualquer valor acima dele, por isso que eu vou pintar. Infinito, hein? Infinito. E aí, para eu encontrar a probabilidade de um funcionário ganhar mais que R$ 1.600 em um determinado mês, corresponde à área deste pedacinho pintado. Se eu encontrar a área deste pedacinho pintado, que é mais que R$ 1.600, eu encontro a probabilidade deste evento ocorrer. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que transformar esses números reais em um score Z. A média transformada em um score Z é sempre zero, não precisa fazer conta. Agora eu vou transformar o 1.600 em um score Z. Então, para 1.600. Então, vai ficar o número que eu quero transformar, que é o 1.600, menos a média, que é 1.500, dividido pelo desvio padrão, que é R$ 60. Fazendo essa conta, eu vou ter 1,67. Então, o score Z correspondente ao 1.600 é 1,67. Eu vou localizar lá na minha tabela quanto é que vale esse 1,67. Qual é a área correspondente a esse score Z? Como que eu olho? O 1,6 na vertical e o 7 na horizontal. Então, o número que eu estou buscando é esse aqui, ó, que é 0,4525. Essa área aqui, 0,4525, corresponde a que área? Olha, corresponde à área de 1.500 a 1.600. Porque para eu encontrar esse 1,67, eu fiz 1.600 menos 1.500. Então, corresponde a essa área aqui, ó, que é de 1.500 a 1.600, que é esse pedacinho aqui, ó, que é 0,4525. Só que não está pintado aí no meu gráfico entre 1.500 e 1.600. Se a minha pergunta fosse qual é a probabilidade de um funcionário ganhar entre 1.500 e 1.600 reais em um determinado mês, seria 45,25%, que corresponde a essa área. Só que não é isso a minha pergunta. A minha pergunta é mais que 1.600. Ora, se a área da metade do meu gráfico é
de 0,5, você concorda comigo que se eu tirar 0,5 de 0,4525, me sobra essa parte colorida? Sim, né? Então, a probabilidade é essa. A probabilidade é meio menos 0,4525. O objetivo é sempre encontrar a área de onde está pintado, tá? Então, eu tenho aqui 0,0475. Multiplicamos por 100, vamos obter a probabilidade de 4,75%. A letra B está pedindo qual é a probabilidade de um funcionário receber menos que R$ 1.450 em um determinado mês. Novamente, curva de Gauss. Na minha metade, eu tenho o valor da minha média, que é R$ 1.500. 1.450 é antes do 1.500. E eu quero menos que 1.450. Então, eu vou pintar essa parte aqui, ó. Então, a probabilidade corresponde a essa área pintada. Primeira coisa que eu tenho que fazer, transformar esses números em um score Z. A média transformada em um score Z é sempre 0. Eu vou transformar um 1.450. Como que transforma? É o número a ser transformado, que é o 1.450, menos a média, que é o 1.500, dividido por 60, que é o desvio padrão, ok? Que são os nossos parâmetros, média e desvio padrão. Isso aqui vai me dar menos 0,83, sempre aproximando para 2 casas depois da vírgula. Então, o score Z, correspondente ao 1.450, é menos 0,83. Agora, eu vou localizar a área desse score Z lá na minha tabela. Lembrando que o 0,8 eu vou olhar na vertical e o 3 na horizontal. Então, o número que eu estou buscando é esse aqui, ó, que vai dar 0,2967. Malu, e esse menos aqui? O menos é porque ele está do lado esquerdo do zero, ok? Mas isso não interfere em nada. Bom, essa área aqui de 0,2967 corresponde ao espaço entre 1.450 e 1.500. Então, é esse pedacinho aqui, ó, 0,2967. Para eu encontrar a parte colorida, eu sei que a área da metade do gráfico é meio. Então, meio menos 0,2967 vai me sobrar esta parte que eu pintei, que corresponde menos que R$ 1.450. Então, a probabilidade de um funcionário receber em um determinado mês menos que R$ 1.450 é meio menos 0,2967, que vai dar 0,2033. Multiplica por 100, 20,33%. Letra C. Qual é a probabilidade de um funcionário receber entre R$ 1.400 e R$ 1.550? Novamente, curva de Gauss. Na minha metade, eu tenho o valor da minha média, que é 1.500. 1.400 está antes do 1.500 e 1.550 está depois do 1.500. Como eu quero entre 1.400 e 1.550, eu vou pintar essa parte do meio aqui. Eu encontrando esta área, eu estou encontrando a probabilidade deste evento ocorrer. Agora, eu vou transformar esses números em um score Z. A média transformada em score Z vai dar sempre 0.
Eu vou transformar o 1.400 e o 1.550. Então, vamos lá, para o 1.400. É o número a ser transformado, que é o 1.400, menos a média, que é 1.500, dividido pelo desvio padrão, que é 60, que vai dar menos 1,67. Negativo porque está do lado esquerdo do zero, mas isso não influencia nas contas. Agora, eu vou transformar em um score Z o 1.550. Então, para o 1.550. Então, é o número a ser transformado, que é o 1.550, menos a média, que é o 1.500, dividido pelo desvio padrão, que vai dar 0,83. Agora, eu vou olhar lá na tabela as áreas correspondentes a esses valores. A 1,67, 167, que é 0,4525 e o 0,83 aqui em cima, que vai dar 0,2967. Agora, vamos identificar qual parte do gráfico essas áreas correspondem. Ó, 1,67, que tem área de 0,4525, corresponde de 1.400 a 1.500. Então, esse pedacinho aqui, ó. E 0,83 corresponde a uma área de 0,2967, que é de 1.500 a 1.550. Então, vocês concordam comigo que o objetivo é sempre encontrar a área da parte colorida e a área não é a soma desses dois números? Então, a probabilidade vai ser 0,4525 mais 0,2967, que vai dar 0,7492. Multiplica por 100, 74,92%. Então, a probabilidade de um funcionário receber entre 1.400 e 1.550 em um determinado mês é de 74,92%. Letra D. Qual é a probabilidade de um funcionário receber entre 1.500 e 1.650? Novamente, curva de Gauss. Na minha metade, eu tenho o valor da minha média. Entre 1.500 e 1.650, o 1.650 está depois do 1.500. É entre a média e o 1.650. Então, esse pedacinho pintado aqui, ó. Agora, eu vou transformar esses números em um score Z. A média é sempre zero, vou transformar o 1.650. Como que transforma? É o número a ser transformado menos a média dividido pelo desvio padrão, que vai dar 2,5. Olhando na tabela, qual é a área correspondente a 2,5, que é 2,50, então aqui é 2,50, vai me dar 0,4938. 0,4938 corresponde a 2,5 no score Z, que é esse pedaço aqui, ó, de 1.500 a 1.650. Então, é esse pedaço aqui, ó, que vai dar 0,4938. Então, a probabilidade é essa área. Multiplica por 100, 49,38%. Letra E. Agora eu vou encontrar a probabilidade de um funcionário receber entre R$ 1.550 e R$ 1.600 em um determinado mês. Novamente, curva de Gauss. Na minha metade, eu tenho o valor da minha média, que é 1.500. 1.550 está depois do 1.500
e 1.600 depois do 1.550. Então, eu quero a área entre 1.550 e 1.600. Primeira coisa, transformar esses números em um número score Z. Média sempre zero. Vou transformar o 1.550 e depois o 1.600. Então, é o número a ser transformado menos a média dividido pelo desvio padrão, 0,83. E agora o 1.600. Então, é o número a ser transformado menos a média dividido pelo desvio padrão, que vai dar 1,67. Agora, eu vou olhar lá na tabela as áreas correspondentes a esses valores. 0,83, então vai dar 0,2967. 1,67, que vai dar 0,4525. Agora, vamos ver quais são as partes deste gráfico que correspondem a essas áreas. Então, aqui, ó, 0,83, tá aqui. Então, 0,83, que corresponde à área de 0,2967, corresponde a esse espaço aqui, ó, que é de 1.500 a 1.550. Então, esse pedacinho aqui, ó. 0,2967. E a área de 0,4525, que é correspondente ao score 1,67, corresponde a esse espaço aqui, ó, que é de 1.500 a 1.600. Então, esse pedaço aqui, ó, de 1.500 a 1.600, que é 0,4525. E agora, a probabilidade corresponde a essa área pintada, que é entre 1.550 e 1.600. Como que eu encontro a probabilidade dessa área pintada? A probabilidade, vocês concordam comigo, que é essa área menos essa aqui, me sobra a parte colorida? Então, a probabilidade é 0,4525 menos 0,2967, que vai dar 0,1558. Multiplica por 100, 15,58%. Então, a probabilidade de um funcionário receber entre 1.550 e 1.600 é de 15,58%. E, por fim, qual é a probabilidade de um funcionário receber mais que 1.450? Novamente, curva de Gauss. Na minha metade, eu tenho o valor da minha média, que é 1.500. 1.450 está antes do 1.500 e eu quero mais que 1.450. Então, é qualquer valor acima dele. Infinito. Primeira coisa, transformar esses números em um score Z. Média sempre zero. Agora, eu vou transformar o 1.450. Então, é o número a ser transformado, que é o 1.450, menos a média, 1.500, dividido por 60, que vai dar menos 0,83. Menos 0,83 corresponde a que área? 0,83, 2967. Vai ser 0,2967 de área. Essa área, 0,2967, corresponde a que pedacinho do gráfico? 0,83 é o score dessa área, que corresponde a esse pedacinho aqui, ó, de 1.450 a 1.500. Então, é esse pedacinho aqui, ó. Só que eu quero essa área inteira pintada, ó. Não só esse pedacinho de 1.450 a 1.500. Então, para eu encontrar essa área toda, eu vou somar com meio, porque a área da metade do meu gráfico é meio.
Então, a probabilidade que corresponde a essa área pintada, que é mais que R$ 1.450, vai ser meio mais 0,2967, que vai dar 0,7967. Multiplicando por 100, 79,67%. Ok?